Boa noite, professor Pacheco. A equipe aqui, Rodrigo Lucas e o Ivan Lucas, apresentar o nosso projeto das lojas com o banco de dados integrado. Falando rapidamente, esse código aqui em tela é o código do servidor central que vai distribuir seu banco de dados para os demais servidores. Passando rapidamente pelas classes, a gente tem a classe aqui Database, onde a gente passa todos os dados de comunicação com o banco, usuário e senha do servidor do banco de dados. E aqui faz toda a abstração do banco de dados com o servidor, com o código nossa aplicação. Aqui a gente tem a função em que aqui nessa classe a gente faz todas as funções que transformam os objetos em queries para execução do banco de dados e o inverso também. Em select, quando o cliente for fazer um select, ele vai fazer o resultado da query e vai transformar num objeto para o cliente. A gente tem aqui a classe também produto, onde a gente vai definir o que faz cada produto, né? O que é cada produto. São 4 colunas simples: ID, descrição, quantidade e valor. E também tem os métodos que delimitam na nossa é uma string, né, que vai, ou seja, cada produto é uma string que vai para o banco de dados, separados por pipes, que vão se tornar queries para o banco de dados. Aqui a gente delimitou o valor de cada coluna por pipes. Então aqui a gente tem a classe MINE, ela que vai fazer a conexão com o cliente. O servidor ele vai abrir o socket dele e vai estar aguardando novas conexões. Quando ele aceita uma nova conexão com o cliente, ele cria uma nova thread da classe server geral. Essa classe server geral, ela é responsável por estabelecer a comunicação entre o servidor e o cliente. Toda a comunicação de envio, de update, select, ela é enviada, tratada pelo server geral. O server geral ele atua em paralelo junto com o broadcast. Eles dois trabalham juntos. Aqui no server geral ele pode ver que ele tem um while que ele procura se no pacote contém a frase select all, create, delete e update para saber qual ação tomar no banco de dados. Aqui no final também da classe server geral tem um empacota produtos. Esse aqui a gente utiliza para quando o cliente precisa de um select all da nossa base de dados. A gente separa as colunas do produto por pipes e separa produtos através de ponto de exclamação no pacote. Quando, quando o produto envia um comando para o banco de dados, o server geral, a thread server geral do cliente respectivo, ela cria um novo socket entre server geral e broadcast. Aqui é a nossa classe broadcast, em que aqui ela contém dentro dela, acho que é o fator principal, ela cria uma lista de clientes. Toda vez que um cliente ele envia um comando para o server geral, ele acaba sendo adicionado aqui, ó, através dessa linha. Ele é adicionado na lista do broadcast, a lista de clientes. Vai ser a lista destinatária de atualização no banco de dados dela. Pode ver, a gente tem a classe adiciona cliente e remove cliente. Essa aqui é da nossa lista de clientes. O broadcast, o que ele faz? Ele recebe o comando passado pelo server geral, executa no banco de dados do server geral e envia o broadcast para a lista inteira de clientes. Aqui a gente aplica um for each. Para cada um dos clientes, a gente manda o print string saída, que é o próprio comando que o cliente enviou para o servidor. Ou seja, o cliente envia o comando para o servidor, ele aplica no banco de dados e esse mesmo comando é feito um broadcast para os demais clientes. Então, professor, continuando aqui a parte do servidor local,
temos duas classes que são duplicadas do servidor geral. Essas são Database, que faz toda a abstração do banco de dados. Não houve nenhuma alteração dela com relação à classe Database do servidor geral. Nós temos também a classe Produto. Produto é a nossa entidade, com ID, descrição, quantidade e valor. Aí os métodos que ela tem a mais, que também tem na verdade no servidor geral, são os métodos empacota e desempacota. O método empacota transforma o meu objeto do tipo produto em uma string empacotada, separada por pipes, e o desempacota divide essa string separada por pipes e transforma em um objeto novamente. Então, professor, a interface com o usuário, eu utilizei o VRaptor da Kaelon. O VRaptor ele faz o seguinte, ele faz a conversação entre uma página web e o meu código em Java. Assim, eu tenho a minha página em HTML, onde o cliente faz as operações, novo produto, show, edit, destroy e a lista dos produtos. E para cada ação que ele fizer aqui, por exemplo, se ele clicar em New, vai cair na minha classe Produto Controller. E essa classe que vai executar os comandos. Mais para frente eu explico quais são todos esses comandos e como que ele os executa. Nós temos também a classe Acesso Servidor. Acesso Servidor, na verdade, é uma thread, uma classe do tipo Runnable, e é uma classe que implementa o Design Pattern Singleton, que quer dizer que será apenas um objeto desse tipo criado para o meu sistema inteiro. Por que eu quero isso? Porque eu quero apenas uma thread desse tipo rodando. Essa thread, Acesso Servidor, é a thread, como o próprio nome já diz, que vai fazer todo o acesso com o servidor. Ela vai criar um socket e vai ficar criado fazendo a comunicação com o servidor. Tanto que cada vez que ela é iniciada, ela apenas retorna um get instance. E quando ela é executada, ela cria o socket com o servidor, manda para o servidor que foi criado com sucesso e faz a leitura também no servidor. Aqui nós temos que ela faz a leitura, faz a escrita contínua do servidor. E aqui ela cria a nossa thread do tipo atualiza base. Atualiza base é uma thread que Acesso Servidor cria também, que faz apenas a leitura do servidor. Ou seja, ela fica aguardando os broadcasts que o servidor manda, como aqueles do tipo create e delete dos objetos. É uma classe, é uma thread que fica aguardando todos os comandos do servidor. Por isso que no servidor eu retorno também o tipo da ação que eu vou executar, se é create, delete, update ou select all. Então, professor, como eu havia dito anteriormente, cada ação que o usuário executar no HTML será executada pela classe Produto Controller, né? Aqui temos um exemplo que é o new, que é o create, né? Create um objeto. Ele vai receber um objeto como argumento. Ele vai usar o bin validation do VRaptor. Se tiver algum erro, ele vai redirecionar para a classe de produto, né? Para a tela de produto novamente. E vai pegar o método do repository e criar esse produto. Esse create está aqui. Está aqui na minha interface repository, produto repository, que recebe também o produto, a entidade de produto. A implementação dele está aqui, public void create. Ele chega, primeiro ele recebe uma instância do acesso ao servidor. O que faz isso? Ele cria uma instância do acesso ao servidor. Se não tivesse sido criada ainda, ele cria. Se já tivesse sido criada, ele apenas recebe a instância. Ele aguarda um segundo, por que esse segundo? Para aguardar o acesso ao servidor fazer o acesso ao servidor. E ele faz uma solicitação ao banco, mandando a entidade empacotada, espaço create. Create é o nome da operação, assim como as outras operações fazem. Acesso ao servidor, espera um segundo, faz a solicitação ao banco, manda a entidade empacotada, mais a operação que será feita. Aqui nós temos o update, delete,
o que difere dele? Os que diferem são find all e select e find, né? O find ele apenas procura localmente. Find all procura localmente também. O solicita banco em si e o próximo ID são um pouco diferentes. O próximo ID ele é usado para pegar o próximo ID que seria usado no banco, porque como o ID é uma chave primária, ela não pode ser repetida no banco. Então ele pega o próximo, que seja sequencial. E o solicita banco, que faz realmente a solicitação. Ele recebe aquela string que os outros métodos criaram e faz a solicitação. Ele cria a thread de conexão e faz a conexão e cria. Depois que o servidor recebeu, desempacotou, executou, empacotou de volta e mandou a resposta, a classe que vai ser responsável por receber essa resposta é a atualiza database. O acesso servidor vai ser responsável por mandar certamente a solicitação para o servidor, e a atualiza database, base, fica só aguardando o broadcast do servidor. O servidor manda alguma coisa, ela recebe, se tem create ela cria, delete ela deleta, update faz o update, select all, select all é o que inicializa a database. O que faz esse inicializa a database? Ele apaga toda a minha database do server local e substitui pela database do server global. Bom, agora a gente vai fazer o teste de carga do banco de dados para o cliente. Eu pus um breakpoint bem na parte aqui onde tem o select all, que quando o Ivan executar o comando ali de atualizar a página, ele vai buscar todo o banco de dados. Ele acabou de executar. Pode ver aqui, o Ivan conectou com o IP dele e executou o comando select all. Na nossa entrada aqui, o print string entrada, está o comando dele, select all. Eu vou dar um próximo passo para ele pular. Dele cai lá no nosso método empacota produtos. Esse método, como eu já falei anteriormente, ele é o que é responsável por pegar todo o select do banco de dados e separar os produtos através de pontos de exclamação. Assim como a gente separa cada coluna por pipes, aqui a gente vai separar os produtos por ponto de exclamação. No primeiro momento ele verifica aqui se o cliente possui banco de dados. Caso dê nulo, ele vai criar o banco de dados já contendo as informações que vem a seguir, né, do banco de dados. Aqui a gente tem um list produto do tipo produto, né, um list produtos. Ele vai receber o select all do banco, ou seja, a gente vai fazer uma lista de produtos do banco de dados. Aqui a gente criou a string pack produtos, que vai ser a string que vai ser enviada para o cliente. Daí para popular essa string a gente fez aqui um for each, né? Para cada produto a gente vai adicionar na nossa lista produtos. Aqui a gente pode acompanhar, ó, conforme a gente vai executando o comando, ele vai acrescentando a nossa string, separando produto por produto com exclamações. Agora ele vai retornar esse pack produtos, que é uma string, né, com todos os produtos do nosso banco de dados. Aqui ele faz o print ln para saída, né, para o print string saída, com a função empacota produtos, mais o select all, que é para a classe do cliente saber que foi o comando que ela está recebendo ao select all. Então, professor, demonstraremos agora o carregamento inicial da base pelo lado do servidor do cliente, né? Vamos iniciar aqui com o nosso URL, que está em localhost, porta 8080/produto. Ele já caiu no nosso breakpoint lá do Eclipse. Ele criou o nosso socket de comunicação. Essa é a primeira vez que ele está sendo acessado, né? Primeira vez que ele deu o get info.
Ele criou o socket de comunicação, mandou pelo socket, criando o socket, melhor, imprimiu no console, criando o socket de comunicação com o servidor, como apareceu aqui embaixo. Ele cria um socket, melhor, ele cria o objeto para atualizar a base e cria a thread para atualizar a base, inicia a thread para atualizar a base, como já foi explicado anteriormente, e ele manda para o nosso servidor, ele manda para o atualiza base a função de deletar tudo. Por que deletar tudo? Porque ele vai refazer toda a nossa base. Ele vai deletar toda a nossa base local e vai substituir pela base que está no servidor, pela base que o servidor nos envia. Vamos enviar para o servidor um select all. E depois desse select all, aguardamos o comando. Aqui já temos o retorno do servidor. Ele nos enviou todos os objetos empacotados. Aí agora, aqui no atualiza base, que ele recebeu e deu update. Ele recebeu através do database, recebeu nessa linha e deu um database.inicializa database com o retorno que ele recebeu. Inicializa database, ele apenas insere na base todos os dados que ele receber. Ele desempacota toda essa string que nós recebemos aqui e a insere no banco de dados. E após essa operação ter sido feita, vamos atualizar a nossa página. Temos a database que veio do servidor. Explicaremos agora o processo de inserção de um produto pelo lado do cliente local. O cliente local vem aqui em New Produto, digito um produto como exemplo. Aqui o ID já veio preenchido como 5, porque é o próximo ID a ser preenchido. Quantidade como exemplo 10. O produto de exemplo será uma camiseta, no valor de R$10. Darei aqui um send, ele se comunicou com o Java, caiu no meu breakpoint. Cai aqui no breakpoint em repository.createProduto. O que ele vai fazer? Ele vai criar o produto usando o meu repository. Vou adentrar a função. Ele caiu aqui em servidor.getInstance. Ele só está verificando se está criada ou não a instância de acesso ao servidor. Ele vai dar um sleep de 1 segundo, que é o tempo necessário, o tempo máximo necessário para que seja criado o socket com o servidor, caso não exista esse objeto. E fará a solicitação ao banco para fazer a criação da nossa entidade. Aqui podemos ver em debug qual é a nossa entidade. Nossa entidade é uma camiseta com ID 5, quantidade 10 e valor também 10. Aqui ele fará o envio para o banco de dados, que será o banco de dados do servidor geral.